Olá, meus amigos, muito bom dia. Espero que todos estejam muito bem, com muita saúde, com muita paz. E vamos, com a graça de Deus, dar continuidade ao nosso estudo do nosso livro Caminho, Verdade e Vida, né? Já estamos hoje na lição 65, que Emmanuel vai dar o título de Pedir. Na próxima lição ele vai trabalhar a ideia de como pedir. Geralmente ele faz uma sequência de temáticas, depois dá uma mudança bem substancial, com abordagens distintas também, e assim a gente vai tendo o entendimento mais completo, né, do Evangelho de Jesus. E essa passagem de hoje está em Mateus 20, 22, quando nesse capítulo a temática lá é contra a cobiça, né? E então vai se aproximar a mãe de João e Tiago e vai dizer a Jesus, né? Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Em Mateus, é a mãe que vai solicitar isso para Jesus. Em Marcos 10, 35 a 45, é os dois mesmo, são os filhos que vão solicitar a Jesus e de forma imperativa ainda, né? E vamos ler aqui para a gente contextualizar, do 20 ao 22 em Mateus, onde diz assim: então se aproximou a mãe dos Zebedeus com seus filhos e se prostrou para fazer-lhe um pedido. Ele lhe perguntou: que desejas? Respondeu: ordena, quando reinares, estes dois filhos meus sentem um à tua direita e outro à esquerda. Jesus lhe respondeu: não sabeis o que pedis. Aqui todo mundo fala, né? A gente usa o bom humor de dizer, né, que o nepotismo já existe, né? Desde que existe o homem, né? Nós queremos obter privilégios nas nossas relações. Mas como obter privilégios ante Deus, ante o Cristo, se o Cristo já reinava e quem estava ao seu lado, se lhe conhecesse, como ele mesmo diz, se me viste, viste o Pai. Então ele já está num padrão reinando com Cristo, mas para ela, no entendimento daquela época, estar ao lado, ter a preferência de estar à direita ou à esquerda, ele teria uma posição hierárquica maior do que os demais, não é? E os próprios apóstolos depois ficarão com raiva, né? Ficarão chateados com esse pedido. Mas por que será que eles vão ficar? Com medo que Jesus concedesse essa posição para os dois e eles fossem relegados a segundo plano, ou porque eles queriam também? Então é uma análise bem completa que a gente tem que fazer desse quadro, porque isso envolve muitas nossas relações. O que nós estamos querendo? Não é? Porque quando Jesus disse, nós já reinamos, não é? Não sabeis o que pedis. E nós hoje já sabemos o que pedir? Nós temos, será que nós, subsídios necessários, entendimento necessário, tudo que nós já aprendemos, não é? 2024 anos depois, já era, né? Tempo suficiente para a gente saber o que pedir, não é? Porque Jesus diz a ela: não sabeis o que pedis. E hoje, nós temos que ter esse entendimento claro, né? Porque quando ele fala para ela também: que desejas? Pois é, quais são os nossos desejos? As nossas prioridades são as mesmas daquela época? Passou todos esses 2000 anos e os nossos desejos, né, os nossos intentos, os nossos projetos, os nossos ainda estão presos a essas mesmas situações? Então são questões que nós temos que nos perguntar, né, uns aos outros, para a gente ter um entendimento de como que é se aproximar, porque quando nós nos aproximamos, quanto mais nós orbitarmos em torno dos preceitos, dos ensinos do Cristo, nós já estamos próximos, né, de uma vibração e de uma energia do reino de Deus. Não é espaço temporal, não é longitude e latitude, não é um lugar, é uma conscientização, é um padrão de consciência, de elevação e de entendimento, de compreensão, não é? Por isso, essa perícope vai ser chamada de contra a ambição,
porque não precisavam ambicionar nada, porque o reino de Deus, estarmos nesse padrão, é o limite da nossa evolução, quando atingirmos a condição de espírito puro. Então pedir mais o quê? Lá não há vantagem. Entre os espíritos puros e os cristos, a fraternidade é absoluta uns entre os outros. Não há superioridade. Cada um reconhece o outro e reconhece a si mesmo. Mas nós não temos essa compreensão, então é natural esse pedido, fazia parte daquele conceito, daquele contexto, e hoje ainda muitos de nós não entendemos isso. Acha que nós, por nos transformarmos ou nos convertermos a uma determinada confissão religiosa, a primeira coisa que nós vemos é o que nós podemos obter ali de privilégio. Cada um nos seus desejos, né? Econômico, social, paixões, desejos, algumas articulações, né? Porque são infinitos os desejos humanos, né? A ideia de levar vantagem, né? Estar sempre acima do outro e não acima de si mesmo, né? Com domínio pleno de si mesmo, não é? Então pedir, né? Rogar. O que nós estamos fazendo isso? E a gente ainda entende que é possível, nas rogativas que nós fazemos a Deus, ao Cristo, à espiritualidade, obter vantagens. Você pode obter vantagens sim, desde que o Espírito que você está pedindo e que diz te atender seja aquele que quer te enganar. Porque nós obtemos ajuda. Deus nos providencia, Ele prevê e nos provê de todas as possibilidades e os recursos interiores para que nós possamos fazer a nossa parte e obter essa ajuda. Mas privilégios não, senão ele seria injusto. Ele não seria soberanamente bom e justo, não é? Então, Deus, o Cristo, né? Eles podem fazer isso. O nepotismo está limitado à nossa condição terrena, não é? Ele não foi o Cristo não arguiu o Pai sobre esses privilégios. Ele fez a vontade do Pai, literalmente, se abdicou da sua condição, encarnou, veio à carne, abriu mão da vida carnal, da sua condição de Cristo por nós, e não alegou e não suscitou a Deus em nenhum momento qualquer privilégio, né? Então, quando nós pedirmos, nós queremos obter alguma coisa, não é? Então, a ideia dos primeiros lugares, de sermos líderes, de sermos governantes, de hierarquicamente estarmos acima do outro, mas será que hierarquicamente estarmos acima é para nós exercermos a ideia de sermos privilegiados? Será que seremos bons líderes? Seremos bons administradores? Somente por estar numa condição acima dos nossos irmãos, né? Então a ideia humana ainda é de assegurar posições, né, de mando, de governança, né? Ou seja, de honras, de estarmos sempre acima. Em qualquer situação nós queremos ser o número um. Sempre a ideia de se sobrepor uns aos outros, não é? E a gente tem que ter um entendimento, não é, melhor dessa situação e nos colocarmos na posição do outro para ali nos enxergarmos, ver o que nós estamos fazendo quando pensamos assim, não é? E isso é individual e coletivo, não é? Porque a oração, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma colocação, né? Que a oração é conexão com as fontes do amor eterno. Deus, né? O seu amor é o regente divino. Então, se o amor dele, que é o regente divino de todo o universo, como que entre suas criaturas, não é? Ele vai privilegiar alguém? Não, ele ama todos igualmente, qualquer um, não importa a condição, se ele é bom ou ruim, se ele é inferior ou superior, porque os superiores já entenderam esse caminho, que é de amar e ajudar os que estão mais inferiorizados, os necessitados, no caminho e na trilha da evolução, de nos ajudar a fazer esse caminho. E assim nós seremos também, quando galgarmos a evolução espiritual, não uma condição de superioridade sobre os nossos irmãos. Então começa o Emmanuel, olha, a maioria dos crentes, né, crentes é no sentido daqueles que creem, não está falando aqui de instituição religiosa, né, porque aqui nós temos a ideia, todo crente são os evangélicos, são
todos nós somos crentes. Eu sou crente, eu creio em Deus. Eu sou espírita, mas eu creio em Deus, não é? Então não é essa a ideia, né? Dirige-se às casas de oração, aos templos, né? E esse templo deveria ser aqui, o nosso interior, porque lá no templo também, quando nós entramos no templo, nas casas, nós temos que, essa casa nos abriga e nós temos que partir do templo interior, naquele ambiente sadio de bem-estar, de conforto espiritual, nós estamos melhor preparados, né, para rogarmos a Deus, para irmos a Deus, entrarmos em conexão com Deus, não é? De oração no propósito de pedir alguma coisa. Então olha o que Emmanuel fala, nas casas de oração. Então ali é orar, é tentar obter uma conexão com Deus, não é? Então, e você tem que ter um propósito. Existe uma ideia, uma diretriz, aquilo que realmente você pretende. Pedir, né? Rogar. Então você está na condição de pedir e não de exigir. Ordena, né? Olha, então nós vamos ordenar a Deus. Ordena ao teu filho, ordena a Cristo, ordena aos espíritos superiores que façam isso para mim. Quer dizer, é assim que nós vamos nos dirigir a Deus, né? Alguma coisa. Então nós temos que definir o que nós estamos e temos que ver se estamos em condições de realmente, se formos atendidos, agirmos de forma correta e idônea com aquilo que nós vamos receber. Será que nós estamos preparados para tudo que nós queremos, né? Porque quando o Emmanuel coloca a oração, é todo o campo íntimo, aquilo que é o melhor de nós, né? Clama por luz. A luz interior é aquela que quando nós vamos pedir, olhando a externalidade, as circunstâncias que nós vivemos e o próximo também com essa mesma luz. Porque aí nós seremos menos egoístas, seremos menos orgulhosos de galgar posições de mando, honrarias, títulos e etc, não é? Então olha o que Emmanuel vai nos dizer, olha a analogia que ele vai fazer, raros, né? Os que aí comparecem na verdadeira atitude de filhos de Deus. Porque a atitude da mãe quando compareceu perante o Cristo, e lá em Marcos, quando vai, e são os dois filhos, eles ordenam, ordena-te. Então nós estamos orando e nos colocando, elevando o nosso pensamento a Deus, para pedir ou para exigir? Porque nós estamos colocando em posição de igualdade com Ele, não é? Aos filhos de Deus, a atitude dos filhos de Deus, interessado nos sublimes desejos do Senhor, não é? Quanto à melhoria de conhecimentos, à renovação dos valores íntimos, ao aproveitamento espiritual das oportunidades recebidas dos mais altos. Então, olha, dentro daquilo que Deus prevê e nos provê de oportunidades, não é? E de condições para que nós possamos superar essas adversidades, nos fortalecendo interiormente, nós temos todos esses mecanismos, não é? Todos esses instrumentos da misericórdia divina para nós, que nós possamos alcançar isso. Então, raros são aqueles que a mente, né? A mente e o espírito tem que estar em sintonia interior, né? Mente e coração tem que estar em sintonia. Tem que ter um só propósito. Não pode destoar aquilo que é o melhor de nós, senão nós vamos como exigir de Deus aquilo que nós pleiteamos, né? E nós, né? Essa sintonia, e não os nossos. Porque nós estamos priorizando os nossos desejos. Mas Deus sabe absolutamente aquilo que é necessário para nós. Aí que está a questão da nossa ingratidão e às vezes a revolta a Deus. Porque Ele nos dá o que é necessário e não o que nós pedimos. Porque se Deus fosse alimentar os nossos desejos, como estaria esse mundo? Imagine. E principalmente se Ele privilegiasse. Imagine o lado oposto que não fosse possivelmente privilegiado por Deus. Nós já escravizamos, nós já somos preconceituosos, nós já odiamos aquele que pensa diferente de nós, aquele que é de outra nação, cor, religião. Imagine se houvesse realmente Deus privilegiasse um ser humano, ou alguns, ou milhares, ou milhões, em detrimento de outros milhões. Nós viveríamos no caos, não é? Já estamos próximos do caos, né? E nós somos os causadores desse caos, não é? Então, os nossos desejos, nós temos que estar integralmente integrado com o Cristo.
Os desejos têm que estar em paridade com a proposta do Cristo, dentro desse contexto das nossas relações uns com os outros, de amar o próximo como a nós mesmos, não é? Então, quando ele fala os desejos do Senhor, ir ao encontro de Deus, ir ao encontro do Cristo, da espiritualidade para rogar isso, né? Ir ao seu encontro implica mudanças, implica uma transformação interior para que nós possamos, né, almejar o que nós queremos. Ir ao encontro dele é ir com o melhor de nós, é a intencionalidade, porque ele vê, ele sabe, ele sente e ele ouve todos os nossos sentimentos e pensamentos. Então ele sabe, e aí é aquela pergunta que ele fez: não sabeis o que pedis, não é? E quem já leu o Evangelho sabe a sequência do que ele vai fazer. Ele ainda pergunta depois: podeis beber a taça que eu já bebi? E eles afirmam que podem, não é? Então, olha a presunção, né? Nós somos presunçosos demais. Ao aproveitamento espiritual, porque é muito intenso uma lição que Emmanuel traz em outra obra, né? Onde ele diz: porque Deus, né, esse aproveitamento, Deus nos ama incondicionalmente e não apesar de. Deus ama todas as suas criaturas absolutamente igual e não apesar de. Nós somos assim: eu amo fulano, eu gosto muito de fulano, apesar dele ser, apesar desse defeito, apesar dessa condição, apesar dele ser assim. Não. Deus ama a todos, desde o espírito, o ser humano inferiorizado, o mais perverso ao mais elevado. Ele ama a todos. E aqueles que estão mais elevados fazem a vontade do Pai em socorrer aqueles que se entregaram à prática do mal. Porque todos estão condenados a evoluir. É a única condenação que Deus nos deu. Vamos evoluir, mas temos que dar o nosso contributo na obra da criação. E todos darão, não é? E todos darão, não é? Não é como nós. Nós sempre colocamos a condicional: eu amo, mas, né, reticências. E aí nós que vamos adjetivar as condições negativas daquele que nós amamos apesar de, não é? A rigor, os homens deviam reconhecer nos templos o lugar sagrado do Altíssimo, não é? O nosso templo interior tem que estar na mesma força, na mesma energia, na mesma luz, na mesma vibração do templo quando nós entramos nele. O templo está numa vibração positiva, nós entramos lá com uma vibração negativa, não vai haver uma coordenação, uma sintonia positiva para nós pedirmos, né? Do sagrado, lugar sagrado do Altíssimo, onde deveriam aprender, a fraternidade, o amor, a cooperação no seu programa divino. Quase todos, porém, preferem o ato de insistir, de teimar e de se imporem ao paternal caminho de Deus, no sentido de lhe subornarem o poder infinito. Subornar a Deus, impor e subornar. Tentar ser presunçoso, achar que pode enganar a Deus, não é? Então, a rigor, né, onde ele fala todos os homens deviam. A primeira coisa que nós devemos é ter consciência do que pedimos, ter consciência do que desejamos, ter consciência do que rogamos. Porque é muita presunção nossa achar que podemos enganar a Deus, ao Cristo e à espiritualidade superior. Ou seja, ter a consciência no pedir, no rogar, né? Externa e internamente. Não é? Como nós vemos lá quando, quando eles solicitam ao Cristo, não é? Como devemos orar, não é? Ele mesmo fala: não sejais faladores como os pagãos, que pensam que a força de oração, a força das palavras serão atendidos. Não tem como fazer isso, não é? Não tem como nós ludibriarmos a Deus, não é? Então nós temos que estar sempre conectados nesse sentido, né? Orar também tem como objetivo, esse desejo tem que estar com a conexão e com a ideia de servir, de obter algo de Deus e do Cristo com o objetivo de servir, de partilhar, de interagir aquilo que nós ganhamos interiormente com o nosso semelhante, né? Ou seja, servir ao próximo. Esse é o verdadeiro evangelho.
Essa é a verdadeira boa nova. O Evangelho, os relatos que os evangelistas nos trazem, porque o Cristo é a boa nova, esse Evangelho, essa boa nova, essa luz é para ser partilhada. Então é nesse sentido que nós vamos obter, não é? Nós vamos obter o quê? Evolução, e não privilégios. Nós vamos nos estruturar para continuarmos nessa jornada evolutiva, não é? Então, quando nós falamos o amor, a cooperação, né, deveríamos aprender a fraternidade, o amor, etc., o que Emmanuel está nos dizendo aqui? Né? Essa é a síntese de todos os propósitos, não é? Olha, nós estamos exigindo, pleiteando, rogando, pedindo ou exigindo, não é? Então, como a fraternidade, o amor, não é algo que Deus nos dá pronto. Nós temos que conquistar, nós temos que aprender a ser irmãos dos outros. Nós temos que aprender a amar e amar. Amar a nós mesmos implica amar o outro, porque não se ama a Deus sem amar o outro, não é? Então, e a cooperação. Quer dizer, Deus tem que cooperar com o outro para nós e nós não temos que fazer esse trabalho, essa tarefa, de caminharmos juntos uns com os outros, não é? E aí nós estaremos o quê? Quando nós estamos distanciados do próximo, nós também nos distanciamos de Deus e do Cristo. Porque é na união fraternal que nós devemos caminhar todos juntos, uns com os outros, sem preconceitos, sem a indiferença, sem julgar o próximo, sem avaliar suas qualidades ou seus defeitos. Não é? Cada um se impõe pelos exemplos que ele dá, pela prática do que ele diz saber, do que ele diz ser. Ele tem que praticar via conduta uns com os outros, não é? Então, nós temos que, então, quando prefere o ato de insistir, de teimar e de se imporem. Por quê? Porque nós não dominamos os nossos impulsos. Porque os desejos nossos, às vezes, eles estão tão impulsionados por nossa vontade que nós não conseguimos dominar os nossos impulsos de pedidos exacerbados, exagerados, fruto de uma mente desequilibrada. Não é? Essas impulsividades têm que ser dominadas, porque é um absoluto contrassenso, né? Quando nós louvamos a Deus, não é? Para a nossa própria glória. Queremos glorificar a nós mesmos ao nos colocarmos na posição de Deus ou estarmos par e passo com Deus, com Cristo, com a espiritualidade superior. E nós ainda não temos essa condição, não é? Então, quando nós tentamos subornar, né? Aí muitos acham que na posição de genuflexão ou de mãos estendidas para cima, podem subornar a Deus por pertencer, né? Seja qual for a confissão religiosa, seja qualquer povo, seja qualquer cultura, raça, etc, etc, que há privilegiados de Deus, né? São as dissimulações. As imprecações são as formas absurdas que nós exigimos e que nós, às vezes, de modo revoltoso, nos dirigimos a Deus, não é? Ou seja, e principalmente, como nós fazemos isso, como nós dirigimos, e a forma, aqueles sentimentalismos. Aí nós não estamos falando de sentimento, nós estamos falando de sentimentalismo. Aquele modo sofredor, dissimulado, não é? De querer para o outro, mas no final, na realidade, nós queremos só para nós. É aí que nós, aquela choramingar, não é? Para Deus. Então, nós estamos dissimulando, nós estamos com esse sentimento. Então, é bem claro, Deus não condena de forma alguma a frequência, né, a assiduidade das nossas orações. O que não é correto, porque ele não condena, o que não é correto é a prolixidade, é a verborragia. É o que Emmanuel chama também de hemorragia verbal. Ficamos dia e noite fazendo rogativas a Deus e não fazemos nada para receber aqueles benefícios que nós pleiteamos. Nós temos que fazer a nossa parte. Não tem como, não é? Então prossegue Emmanuel, olha os termos que Emmanuel... Pedichões inveterados abandonam na maior parte das vezes o traçado reto de suas vidas, em virtude da rebeldia suprema nas relações com o Pai. Tanto reclamam que lhes é concedida a experiência desejada. Aqui que é o problema. De tanto reclamam, né? De esse processo pedichões inveterados, sem limites, não é? Então,
a rebeldia suprema das relações com o Pai, porque nos rebelamos contra o Pai quando nós não somos atendidos de forma absoluta e completa. Não aceitamos nem uma parte daquilo que pedimos, não, nós queremos a totalidade. E aí nós nos revoltamos. Aí quando nós vemos essa colocação final de Emmanuel, né? E aí vão reclamar muito quando aquilo que lhe é pedido, aí a gente constata: o que eu fui pedir? O que eu fui fazer? E agora, o que eu faço? Para onde vou? Para onde sigo? Aí volta a rogar a Deus de novo. Ou para retirar aquilo que nós pedimos, não é? Para que Ele nos ajude a caminhar, aí nós vamos com humildade a Deus. Porque as consequências, né? As sanções daquilo que pedimos, ocorre aqui no plano. Ocorre aqui no plano imanente. E no mundo transcendente, quando nós partimos daqui, nós vamos para lá exatamente como somos aqui. E vamos levar essas mesmas revoltas para o plano espiritual. E aí nós sabemos o plano de vibração, as companhias, não é? Que nós vamos ter ao nosso lado. Não é? Os nossos pares, aqueles que estarão em vibração inferior junto conosco. Será que nós queremos isso, não é? Então, essa é o que nós chamamos de mendicância espiritual. Pessoas que têm condições, têm força, têm determinação, às vezes têm de tudo na vida, mas são mendicantes espirituais. Não é? Nós temos a mendicância material de irmãos que já se entregaram a esse processo, não sabem sair dele mais, mas tem uma mendicância material daqueles que também só pedem e nada fazem, nem por si mesmos. São pessoas que já perderam a coragem de fazer algo por si mesmos. E há pessoas que têm uma condição material, mas espiritualmente não sabem fazer nada por si, porque isso exige esforço. Não, só Deus, Ele é que tem que fazer por mim, Ele me criou, Ele tem que fazer por mim. Vai estacionar evolutivamente, não é? Então, independente, né, quando fala abandonaram, quando fala abandonar a maior parte das vezes, o traçado reto, ou seja, nós abandonamos quem? A nós mesmos, em nossa rogativa, porque estamos totalmente fora de um contexto, de uma relação racional com Deus e com o Cristo, né? Nós estamos querendo fazer o quê? Pegar atalhos, desvios, obter facilidades, não é? Sairmos da sintonia com Deus e achamos que pegar a margem para ludibriar os nossos irmãos que estamos no caminho, vamos obter privilégios de Deus. Vamos ter que voltar no ponto que desviamos e começar a caminhada de novo. Aí é o processo da reencarnação, não é? Então, as consequências, elas estão aqui. Então, nas experiências, quando nós experienciamos, é concedida essa experiência desejada, porque aquilo que nós recebemos, experienciar, né, é desfrutar, é saborear aquela experiência que eu tenho com Deus. Como eu posso saborear, sentir aquele bem-estar da minha relação com Deus, se eu estou tentando subjugar a Deus, exigir de Deus ou enganar a Deus? Não é? Como eu posso obter isso? Quando nós falamos, como nós podemos falar na oração do Pai Nosso, não é? Quando eu digo, livrai-nos do mal, se a minha intenção, o meu interior, o meu templo íntimo está pensando mal, está desejando mal, eu estou pedindo algo para me fortalecer espiritualmente, para fazer um mal ao outro. Olha que incoerência, é totalmente inconsequente essa nossa relação com Deus, não é? Da experiência desejada. Então, se o Cristo disse que a vontade do Pai é que prevaleceu e prevalece por Ele, por que nós entendemos que na nossa relação com Deus é a nossa vontade? Será que nós pedimos mesmo com sinceridade? Eu estou falando isso para mim também. Nós pedimos a Deus com sinceridade que seja feita só a vontade dEle? Olha, e a vontade dEle é absolutamente misericordiosa. E às vezes o bem que vem para nós são lições, são dificuldades, são obstáculos. Porque aí, se nós superarmos esses obstáculos, aí nós estaremos estruturados para obter aquilo que nós desejamos, para fazermos e caminharmos evolutivamente com aquilo que obtemos. Porque se não estivermos preparados, vamos cair no erro, vamos tentar pegar desvios de novo. Aí as consequências, como eu falei, segue Emmanuel na lição. Sobrevêm desastres, surgem as dores, em seguida aparece o tédio.
que é sempre filho da incompreensão dos nossos deveres, não é? Ou seja, é a consequência dos nossos abusos. Absoluta, né, consequência dos nossos abusos. São as pseudodádivas, que às vezes nós achamos. Acontece uma coisa de positiva, que nós levamos vantagem, alguma coisa material, e nós achamos que aquilo são as dádivas. E depois vem o desengano, vem a desilusão daquilo que nós pensamos que obtemos, que é uma pseudo-vantagem. Né? E as dádivas de Deus não devem ser encaradas como vantagens. Né? Ou seja, que nós pensamos ser privilegiados em detrimento dos outros. Aí nós vamos entender, tá vendo? Deus me atendeu porque fulano, não é como a oração do fariseu, ele se autoelogiando e recriminando o publicano. Não é? Não é isso que nós estamos fazendo? São perguntas que nós temos que fazer para nós mesmos, não é? Então o tédio em detrimento de todos os demais. Então o tédio o que é? Vai gerando, vai chegando a um ponto que a insatisfação vai tomando uma tamanha forma, não é? Que nós vamos achar que não temos mais nada, que não recebemos nenhum benefício de Deus, que nunca fomos atendidos, e aí nós passamos a achar em tudo que os outros são privilegiados. Nem o sofrimento alheio mais nós enxergamos, não é? Porque o tédio é a estagnação. De tanto que nós pedimos, de tanto que nós queremos, e a insaciedade nossa, nós ficamos presos a nós mesmos, né? Então, prossegue Emmanuel, provocamos certas dádivas no caminho, adiantamos-nos na solicitação da herança que nos cabe, exigindo prematuras concessões do Pai, à maneira do filho pródigo. Mas o desencanto constitui-se em veneno da imprevidência e da irresponsabilidade. Não vamos repetir aqui, não precisamos falar, todos sabem a passagem do filho pródigo. Todas as vantagens e os privilégios que ele pediu, daquilo que era seu, Deus o entregou. Ele dilapidou, não é? Ele prodigalizou. Ele gastou nos seus excessos. Mas Deus não deixou ele ir até o limite, né, do caminho. Despertou ele para que ele retornasse ao seu seio. Porque Deus não condena, não é? Então, olha, dádivas são todas as possibilidades, os recursos que Deus provê para nós. Mas ele prevê, e como ele prevê, ele sabe o caminho que nós iremos trilhar, e ele não nos dá nada, absolutamente nada, que possa, né, nos prejudicar. Quando nós adiantamos, né, na solicitação, é o melhor de Deus em nós. As dádivas, aquilo que ele nos doa, é o melhor dele em nós. Mas nós temos que receber isso como o melhor de Deus em nós. E não o melhor de Deus para nós. É diferente, porque aí nós vamos encarar como privilegiados, não é? Ou seja, o que possuíamos ao seu lado, não é? O filho que ficou lá possuía tudo que estava lá ao lado do pai e nunca reconheceu, estava entediado, ao lado de Deus e entediado. Não foi? Ele não recusou o seu irmão, não é? Quando o irmão volta, ele não ficou revoltado, não é? Então, é ao seu lado, ou seja, é a dissipação verbal sem sentido. Então, essa rogativa, a prolixidade, é a dissipação de todos os recursos da palavra que nós temos para rogarmos, para entrarmos em sintonia com Deus, não é? Então, essa dissipação verbal sem sentido, né, provoca o quê? Um distanciamento mental, espiritual de Deus e do Cristo, né? Nós até que, né, as nossas orações possam fazer o quê? Uma transmutação de energia, uma transmutação fluídica, magnética, para entrarmos realmente em conexão com Deus, né? E isso vai fazer o quê? Vai gerar em nós uma nova vida. Nós mesmos vamos ser os protagonistas dessa transformação em nós, porque nós temos que fazer a nossa parte. E é isso que Deus quer de nós, não é? Então, prossegue o Emmanuel, então, quando fala o tédio representará sempre o futuro amargo da precipitação de quantos se atiram a patrimônios que eles não competem. É aquela parte quando nós falamos lá em cima, né? Quando nós reclamamos e vem a experiência desejada. Então nós temos que ter consciência do que nós pedimos, não é? Então,
Quando fala do tédio aqui nessa parte aqui, ou seja, é um estado de humor absolutamente desagradável, porque não temos mais a disposição para nada. É a ociosidade mental, é algo insuportável. Nós entramos naquele período de desgostos, entramos numa fase de descontentamento quase que absoluto da vida. De tanto querermos somente para nós mesmos, né? Nós temos, e chega a um ponto que de tanto desinteresse pelas coisas, por estarmos entediados, mas quem provocou esse tédio, esse entediamento, em nós fomos nós mesmos, de tanto querermos. E às vezes nós estamos obtendo, mas nós não conseguimos ver nas nossas relações e nas mudanças que vão acontecendo em torno de nós, que às vezes, mesmo obtendo, nós não percebemos. Às vezes estamos sendo atendidos e não percebemos, porque não temos limite no querer, limite no pedir, e não queremos fazer absolutamente nada, não é? Então, quando nós falamos que não nos compete, nós não estarmos preparados para isso. Então, nós vemos na psicologia, no campo da psicologia da religião, há pouco tempo eu assisti uma live do Viktor Frankl, né, de um grande estudioso de Viktor Frankl, que eles denominam essa questão dessa insatisfação, desse tédio, quando nós absolutizamos essa condição de nossas relações com Deus, né, ele chama, na psicologia, chamado de uma congestão cognitiva. Nós não conseguimos mais ter uma intelecção, né, uma percepção racional do nosso entorno, das circunstâncias que nós estamos vivendo. Estamos presos, limitados em nós mesmos. Não conseguimos mais sair de nós mesmos e ter um olhar para o outro, para a diversidade, para a vida, para tudo que ela pode nos proporcionar. E as dificuldades, elas não acontecem só com um, é com todos. Todos têm dificuldade, independente da sua condição, seja ela intelectual, econômica, social. As dificuldades estão para todos. Todos têm que enfrentar os seus obstáculos, não é? Então, quando tenhamos cuidado, pois, em pedir, né? Porque acima de tudo devemos solicitar a compreensão da vontade de Jesus, não é? Então, olha que quando nós fazemos isso, nós temos que superar os nossos interesses. Superá-los é enxergar o que estamos pedindo. Procurar só os nossos interesses, mas e aqueles que se relacionam conosco, né? Ou seja, os nossos interesses particulares, descobrindo a dimensão transcendente. Ou seja, quando eu transcendo, mesmo no mundo imanente, como eu faço isso? Quando eu tenho um olhar para o outro, para a minha família, para a vida, para o próximo, para Deus, para o Cristo, para todos. Aí eu transcendo em mim mesmo, eu saio do tédio, porque aí eu adquiro uma capacidade de ir ao outro, não é? Ou seja, essa dimensão transcendente, aí eu não vou dizer mais meu Pai, eu vou dizer como Cristo disse, Pai Nosso, não é? Pai Nosso, não é? E não meu Pai. Tudo é meu. Ele é meu Pai, ele tem que fazer só para mim. Como nosso pai terreno, muitos de nós, enquanto criança, eu quero, o Pai tem que fazer. Não é assim com Deus. Porque eu tenho 2 filhos, né? Eles também têm seus filhos. Então, eu tenho, entre aspas, o que eu pude fazer, eu fiz, o que eles estão podendo fazer para os seus filhos, também pais. Mas esse Pai, soberanamente justo e bom, é o Pai de todos. Então ele tem que fazer por todos. E ele não privilegia. É lógico que, entre aspas, nós privilegiamos nossos filhos, damos a eles condição, moradia, alimentação, estudo, mas isso é obrigação. E é óbvio que nós vamos privilegiá-lo nas relações com os outros, mas sabemos o limite disso, para não tolhermos ele da parte que eles têm que fazer também, no seu caminho evolutivo. Senão nós não podemos traçar e caminhar os traços retos por eles, senão nós vamos ensiná-los também a pegar atalhos, a sempre rogar e pedir e nunca querer fazer nada por eles mesmos, não é? Então, para nós encerrarmos, né, a oração, o que é esse rogar, esse pedir, esse orar, né? Eu adoro essa frase que
nós temos lá no livro o Nosso Lar, né? É uma transfusão de plasma espiritual. É como se é uma transfusão, literalmente uma transfusão. É rogarmos e ir à espiritualidade trazer, né? Através da energia do fluido vital, sermos energizados, reenergizados, reestruturados para fazer a nossa parte, né? Ou seja, é um reviver em e com Deus. É uma revivescência, é um renascer, quando nós conseguimos essa conexão com Deus, né? E não como mera proximidade, não é? Nós vamos estar próximos, mas vamos estar em conexão, próximos a nível de vibração magnética com Deus, né? Centrados em Deus, né? Então, o que nós temos a aprender? Aí é a pergunta que eu deixo sempre, que Emmanuel tem. Abençoar a vida para que a vida nos abençoe. Então vamos abençoar a vida, meus irmãos. Vamos abençoar uns aos outros, vamos abençoar a humanidade encarnada e desencarnada. Vamos rogar a Deus que nos abençoe, para que nós possamos ter esse entendimento, esse pensamento fraterno, de irmos uns aos outros, rogarmos esse bem uns para os outros, para que possamos viver num mundo mais igualitário, mais justo, né? Com mais amor e com mais fraternidade. Muito obrigado, meus amigos. Até a próxima. Fiquem com Deus.